todos nós temos interesse, né, com relação à casa própria. É um sonho de todos nós, né? Segundo os dados da União Nacional por Moradia Popular, em junho, o déficit habitacional girava em torno de 8 milhões de unidades, o que mostra que ainda há muita gente batalhando pela primeira moradia. E nós estamos recebendo aqui, né, o nosso convidado de hoje, o professor Humberto, né, Felipe. Ele é administrador e também doutor em História da Economia, para dar algumas dicas, né, para quem ainda não conseguiu a sua casa. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e ter a oportunidade de ajudar, né, ou esclarecer algumas informações para os telespectadores, né, que são, são pessoas de diferentes regiões do Brasil. É verdade. E olha, gente, na hora de comprar a casa própria, não basta apenas juntar o dinheiro necessário para a empreitada, viu? É preciso observar alguns outros quesitos e assim evitar o sonho, né, do oscilar. Então, assim, às vezes a gente junta o dinheiro lá para empreitada, mas tem muitas outras coisas que acaba, né, tirando a sua paz, né, e para você conseguir a sua casa. Quem começa a pensar na aquisição da casa própria, o que precisa observar? O que ele precisa em primeira mão, né, já tomando algumas atitudes? Quais são essas? Bom, você falou uma coisa interessante, né, sobre o sonho. Uhum. E tem uma outra frase que é muito comum, que nós ouvimos muito, né? Que é: quem casa, quer casa. Então, o sonho da casa própria, para que ele se concretize, ele não se torne um pesadelo, ele exige uma série de cuidados de quem vai adquirir a casa própria. Normalmente, quem vai adquirir a casa própria ou é alguém que está pretendendo se casar ou já é casado. Então, eu acho que uma das coisas que precisa ter um cuidado muito grande é no entrosamento do casal. Então, observar, normalmente, a mulher, o homem é mais prático, mais objetivo, mas a mulher, ela vê detalhes que o homem não enxerga, né? Então, se os dois não conversarem, não houver um bom diálogo, o sonho da casa própria pode se tornar, inclusive, um pesadelo para o casal, né? Não é só... mas é sério, é muito comum acontecer situações de casais que entram em crise no processo de aquisição de casa própria. Porque a aquisição da casa própria é algo que tem um peso muito grande na vida da família. Então, alguns aspectos que precisam ser cuidados é a questão do... Primeiro, é do sonho em si. Quer dizer, o que a pessoa pretende, qual é o tamanho da família, né? E normalmente a gente tem que pensar, quem compra a casa própria, em boa parte, são pessoas que estão iniciando a vida. Quantos filhos pretende ter? O que pretende oferecer para os filhos? Mas tem também o outro lado, que é o lado dos recursos. Quer dizer, quais são as condições que a pessoa tem naquele momento em que ela está adquirindo a casa própria. São aspectos que precisam ser observados. Gente, porque é um dos passos mais sérios, né, que a gente toma na vida, é a aquisição da casa, principalmente para quem não tem o dinheiro para comprar, né, à vista. Ali você juntou o dinheiro, então você vai comprar, tá ótimo. Mas para quem vai buscar o financiamento, é uma coisa que precisa ser bem pensada, bem planejada, para não ter dor de cabeça no futuro. Quando a pessoa vai comprar, ótimo, né, doutor? Você está ali com dinheiro, você vai pesquisar preços, enfim. Mas quando não, vai fazer um financiamento, o que a gente precisa observar também nesse sentido para não ter dor de cabeça mais tarde? Antes de comentar sobre financiamento, eu acho que é preciso que a pessoa defina os seus objetivos. O que ela pretende com essa casa? Tem que observar também alguns aspectos, porque às vezes você compromete uma determinada renda durante um período que é grande, 20, 30 anos, e se esquece de que uma casa traz outras despesas. Então precisa saber o seguinte: a localização. Se essa localização ela vai trazer um dispêndio maior ou menor de recursos para transporte.
se tem supermercado próximo, se tem segurança, porque é um problema sério que nós enfrentamos hoje, as condições de serviço que existem próximas, são aspectos que precisam ser considerados, que o casal tem que discutir a respeito disso, né? O tipo de imóvel que vai adquirir, se é apartamento, se é uma casa, né, se é um condomínio, se é uma casa horizontal. Então, são preocupações que a pessoa tem que ter. E ela tem que definir isso antes de começar a pensar, de fato, na questão da aquisição em si. Ou seja, definir o que ela pretende. Depois de definir o que ela pretende, aí nós temos também que lembrar que existe uma diferença entre o desejável e o possível, né? É verdade. Então, o sonho é a realidade. Isso. Então, é preciso ter cuidado, porque para que a pessoa não sonhe demais e ela acabe não conseguindo realizar o seu sonho. Então, para isso, ela tem que pesar, discutir com a família. É bom até, se tiver filhos, conversar com os filhos. A melhor coisa que tem quando vai se tomar uma decisão dessa é que eu talvez não diria que é a mais importante, porque a mais importante é casar, é o casamento, né? Essa aí é a mais importante. Mas ela é muito importante na vida da pessoa. Então é preciso conversar com outras pessoas, conversar com os pais, são pessoas que contribuem, as pessoas que têm algum tipo com a qual a pessoa tem relacionamento, para que ela possa levantar informações que ajudem a subsidiar essa decisão. Depois de definido, é isso que eu pretendo, é isso que eu quero, aí nós vamos. Esse é o sonho, esse é o desejável. Agora existe um sonho, agora a gente conversou, a gente chegou na realidade. Isso. Né? Agora é o possível. É o possível. Então, o que é possível? Então, é começar a levantar, e aí uma maneira de fazer isso é procurar os classificados para ter uma ideia de mercado. Porque tem que tomar um cuidado também, porque é muito comum as pessoas se simpatizarem com o corretor tem todo o interesse em contribuir e ajudar as pessoas, mas ele também tem o seu interesse pessoal, porque ele precisa vender o imóvel. Né? Então é preciso fazer um levantamento, procurar nos classificados dos jornais para fazer comparações, para ver o que existe no mercado e, em seguida, procurar um corretor de imóveis que seja da confiança. E aí conversar com o corretor de imóveis para verificar a disponibilidade de recurso, o que ele tem, que tem que fazer esse levantamento, quais são as despesas que a pessoa tem, quais são as necessidades que tem, os projetos que tem, né? Porque além de comprar a casa, você vai ter que mobiliar a casa, colocar uma televisão nova, né? São coisas que principalmente as mulheres têm o desejo, né? Então tem que levar em conta tudo isso para depois começar de fato. Eu falo que isso é antes de começar a ir atrás da compra da casa própria. É o primeiro passo de tudo, né? E aí, quando as pessoas partem para o financiamento, existem várias ofertas de financiamentos aí, né? Certo. Quando ela vai financiar, o que ela precisa ter em conta também, porque o financiamento é uma dívida que você vai fazer por um certo tempo, né, que vai acarretar, né, aí no seu salário, enfim, né, geralmente se faz por mais tempo. E aí tem que associar isso com os gastos, né, diários, mensais, enfim. Então, a primeira coisa é fazer o planejamento financeiro das necessidades que a pessoa tem. Então, você precisa levantar todos os gastos e as receitas e verificar quais são as disponibilidades. Normalmente a gente não tem disponibilidade, essa é a verdade, né? A maioria de nós, nós não somos de poupar. Então é preciso verificar onde que o casal vai reduzir as despesas para ter a sobra para comprar o imóvel. Porque tem que lembrar outra coisa, você está... uma coisa eu acho que até comentei, você vai onerar o seu recurso, as suas despesas. Então precisa verificar qual é esse montante, como é que vai conseguir obter o recurso, reduzindo as despesas, para obter um determinado recurso para fazer a aquisição da casa própria. Normalmente os financiamentos, aí tem que tomar também um cuidado, que normalmente os financiamentos eles podem comprometer até 30% da renda. O vendedor e as pessoas, mesmo quem vai financiar, ele parte desse princípio, 30% da renda. E a gente fica na ilusão dos 30% da renda. Mas o ideal é comprometer menos,
Por quê? Porque existem os imponderáveis, existem problemas que podem surgir. Então, 20% seria o valor máximo ideal para comprometer da renda, né? É melhor alongar um pouco mais o prazo de pagamento, utilizar o fundo de garantia, utilizar outros recursos para quitar, né, as parcelas, do que comprometer demais a renda e depois ter dificuldade de pagamento. Você vê que a crise que aconteceu em 2008, que afetou a todos nós, não afetou tanto, mas ainda hoje está afetando, ela foi causada exatamente porque nos Estados Unidos um número enorme de pessoas adquiriu casa própria e esqueceu que tinha que pagar as casas. E aí não conseguiu honrar. Tem outros fatores também, mas um deles é esse. Comprometeu mais do que tinha capacidade de pagar. E aí o sonho, como eu falei, se transformou em pesadelo. Perdeu a casa, perdeu o dinheiro, ficou numa situação de miséria. Tá? E hoje nós estamos aí com a crise ainda hoje e reflexo daquela crise nos Estados Unidos, né? É bom lembrar isso mesmo, né? Que tem essas variáveis durante o pagamento aí, né? Durante os anos, enfim, e isso pode influenciar de verdade aí no seu orçamento, né? A gente está falando aqui, eu sei que não é fácil, é uma aquisição difícil, que é a casa, mas de um possível sonho que você já pode fazer com essas dicas que a gente está dando para você. Primeiro, sentar com a família, ver o que pode ser feito, enfim. Agora, eu sempre ouvi isso, né? Que a gente não pode dar um passo maior que as nossas pernas, né? Porque daí você vai sofrer depois. No caso, né? A pessoa sonha em ter uma casa, mas hoje ela não tem possibilidade. O ideal é ainda continuar no aluguel, seria isso? Sim, certamente. Ela tem que fazer uma avaliação dos recursos que tem, né, das disponibilidades, da poupança que foi feita e do valor que vai pagar na prestação. Porque às vezes a gente escuta assim, nossa, você está pagando aluguel há tanto tempo, você podia comprar sua casa. Mas não é bem assim também, né, Sim, doutor? Tem que pensar direitinho nisso tudo, né? É lógico, você tem que ver a questão do comprometimento que vai ter em relação ao valor que vai ser pago. É não é muito incomum que as pessoas consigam viver de aluguel durante muito tempo, até para que consigam poupar, né, para que conseguir atingir uma condição boa para a aquisição da casa própria, porque de fato esse é o sonho, essa é a vontade que as pessoas têm, né? E legítima, né? Claro. Aliás, isso está na Constituição. A Constituição, ela trata exatamente num capítulo disso. Então, a pessoa, o que não pode é afobar. O que não pode é ficar ouvindo as outras pessoas, porque é muito comum as pessoas cobrarem. E é isso, até agora casou, não comprou casa. Então, não pode ouvir as pessoas. Tem que ouvir a sua consciência e a sua razão. Ou seja, agora é o momento, eu tenho as condições para adquirir ou não. Se não tenho, o aluguel é a melhor opção. Se tenho, aí vamos usar o aluguel. Okay. E é interessante... Opa, tá caindo tudo aqui dentro. Foi só uma planta, doutor. Isso acontece. Mas é bom também conversar, não com um gerente de banco, mas com alguns gerentes de banco, sobre a questão do comprometimento. Os bancos hoje estão muito preocupados e tem até programas de treinamento, né, de mostrar como não comprometer a renda, porque é uma preocupação do sistema financeiro, que as pessoas não fiquem devendo, né? Então é interessante também que converse com alguns gerentes de banco. Não tem problema, não sou cliente do banco, mas vai lá no banco e fala, olha, eu queria uma ajuda, eu estou querendo ser cliente, eu posso ser um cliente. E conversa com o cliente sobre a questão de comprometimento de renda, como é que funciona isso, porque ajuda bastante. E conversar com pessoas que têm experiência, né? Até se algum dos ouvintes, dos telespectadores tiver interesse e quiser passar um e-mail para mim, né? Eu deixei meu e-mail à disposição, podem ficar à vontade. Olha que beleza, fazer hein? contato, né? Você pode, então, mandar o seu e-mail, né? Se você tem as suas dúvidas, e o doutor vai responder. Agora, existem alguns planos também, né, do governo para adquirir a casa própria. Como que isso funciona? Hoje tem um projeto muito interessante que é esse Minha Casa Minha Vida, né? Inclusive, isso tem contribuído para que muitas pessoas realizem o sonho da casa própria, porque tem alguns valores até de subsídio. Mas precisa tomar cuidado com isso também, porque muitas empresas as empresas querem vender e é legítimo também que elas queiram vender. Então é muito comum que as empresas façam propaganda e ofereçam determinados produtos que existem outros similares no mercado que vão dar as mesmas condições. Então precisa ter esse cuidado. Agora, outro cuidado que precisa ter com relação a financiamento, existem basicamente
três tipos de financiamento. Dois são mais comuns, né? Um financiamento que é o preço constante, você paga o valor que é através da tabela Price, e tem um outro que você paga mais alto no início e vai reduzindo o valor mais ao final. Esse é o ideal. É lógico que vai depender da condição. Às vezes você não tem, o agente financeiro não lhe oferece essa possibilidade. Mas o ideal é esse em que vai reduzindo, decrescendo o valor da prestação, até porque isso facilita. No início você tem menos filhos, as despesas com os filhos são menores, né? A escola no ensino fundamental é mais, estou dizendo para pessoas que estão iniciando a vida, né? Mas já chega no ensino médio, já é um pouco mais caro. Então a prestação decrescente é uma boa opção para a aquisição da casa própria. Então, a pessoa que tem interesse em conhecer melhor esses planos de governo precisa buscar uma agência, né, a Caixa Federal, para saber melhor sobre que plano, né, que vai atender às suas necessidades. Não é isso? Isso. Existem outros bancos também. O interessante é que hoje a internet está muito comum. A boa parte das pessoas, né, um número muito grande de pessoas tem acesso à internet, ou se não tem, em casa a internet, tem como pedir a um amigo para acessar a internet. E na internet existem vários programas que são chamados de simuladores de financiamento. Então você entra nesse programa, várias agências, né, ou empresas de financiamento, elas oferecem um programa que é chamado de simulador. Você vai lá, coloca as informações e ele vai te dar o comprometimento de renda, qual a prestação que vai ser paga, os juros. Isso é muito interessante porque dá para comparar o financiamento entre as diferentes empresas. Porque tem que lembrar de outra coisa, né? Normalmente a gente, quando pensa no financiamento, pensa só na prestação. Mas tem que lembrar no que está pagando. Às vezes você vai pagar muito mais do que iria pagar, porque houve uma pequena diferença entre um agente financeiro e outro agente financeiro. Então precisa tomar cuidado com esses detalhes. Ou seja, né, busca aí o profissional, vai aos bancos, né, para você ver aí o que é mais viável, né? Eu quero agradecer a sua presença, obrigada pelas dicas, viu? A gente espera ter te ajudado aí com relação ao seu sonho da sua casa própria. Obrigada, viu, doutor? Fique à vontade, se precisar novamente, é só falar comigo que eu estarei aqui. Tá certo. E o professor está colocando aqui também disponível o seu e-mail. Se você tem mais alguma dúvida com relação a algum outro tipo de dúvida, você pode... o e-mail qualquer? É humberto.felipe. Felipe é E e E, né? Porque tem Felipe, tem uma variação. Então é humberto.felipe@yahoo.com.br.